Cynthia Rind, UFOs, contatos africanos, discos voadores na África. Capítulo 9, a história de Edwin. Em abril de 1976, Carl Van Vlierden me avisou que estava se demitindo de seu cargo de investigador de campo para MUFON. Um de seus principais motivos para isso, ele me disse era o seu envolvimento com um homem chamado Edwin, que segundo Carl estava recebendo mensagens de rádio do espaço exterior. Carl estava tão impressionado pelo conteúdo de tais mensagens que estava planejando reunir um material para escrever um livro. Isso estava preenchendo boa parte de seu tempo de lazer. A minha primeira reação foi de descrença total. Poderia ser ou uma fraude muito bem planejada por Edwin. Nunca duvidei em momento nenhum da honestidade de Carl, ou uma fraude tramada por algum grupo político ou de outra natureza, que achasse poder assim influenciar pessoas ingênuas e por demais simples. Mas fiquei conhecendo Edwin e acabei sabendo a respeito de outros grupos espalhados no mundo inteiro que também estão recebendo mensagens parecidas. Acho tremendamente difícil aceitar que a motivação para receber tais mensagens seja somente obter vantagens econômicas ou publicidade pessoal e ser detectado. Se for esse o caso, acho que a finalidade seria então particularmente sinistra. O assunto da transmissão é extremamente complexo e sofisticado, e tenho certeza que vai levar muito tempo para descobrirmos a pura verdade que está por trás disso. Por enquanto, desejaria apresentar os fatos assim como me foram relatados, deixando que vocês tirem suas próprias conclusões. No dia 26 de novembro de 1977, os ouvintes da BBC, da televisão da área sul da Inglaterra, tiveram seu programa abruptamente interrompido. Houve uma série de bleps, seguido por uma mensagem que durou 2 minutos. Uma voz masculina falou: "Esta é a voz de Asteron. Tem uma mensagem para o planeta Terra." A voz continuou: "Nós estamos começando a entrar na era de Aquário e existem muitas correções a serem feitas pelos povos da Terra. Todas as vossas armas do mal devem ser destruídas. Sobra pouco tempo para vocês continuarem a viver em paz. Vocês deverão morar juntos em paz ou deixar a galáxia." Asteron explicou também que era o representante autorizado da missão intergaláctica. Pouco depois, a BBC emitiu umas palavras de desculpa, mas não há tempo de evitar que muitas pessoas ficassem extremamente agitadas e perturbadas diante da mensagem. Desta vez, parece que a BBC se livrou do abacaxi de maneira um pouco leviana, ou talvez eles não tivessem nenhuma prova concreta. E se a mensagem consegue entrar nos canais de televisão com tanta facilidade, por que isso não se repetiu? E com maior frequência pergunta: "Parece-me que aqui temos uma série de perguntas sem resposta. Está aí uma arma poderosa colocada em mãos erradas? Não é?" Pergunta. "Talvez este episódio tenha que ser encarado a nível de governo para poder se estabelecer a fonte e o propósito. Dei este exemplo para poder demonstrar que as mensagens de Edwin não são as únicas no mundo, mas também o pano de fundo da história de Ed. Suas transmissões são mais dramáticas do que o episódio da BBC." Carl tinha conhecido Ed por intermédio de Philip Ullman, já falecido, que já havia divulgado estes contatos nos anos 60. Desde a morte de Ullman, foi Carl quem assumiu o papel de mentor de Edwin. Carl estava presentemente transcrevendo uma grande quantidade de transmissões, explicando como e por que elas tinham surgido. As gravações têm início no ano de 1962 e ainda estão sendo transmitidas. Por consequência, muito dinheiro e tempo foram despendidos nesta chamada fraude, se quisermos encará-las como uma fraude. O texto completo de muitas das mensagens radiofônicas, se todas as fitas fossem juntadas, haveria de incluir mais de centenas de milhares de palavras. E a história que as gerou são um assunto do próprio livro de Carl Van Vlierden. Foi graças a Carl que posso transmitir a vocês um breve resumo de uma das transmissões a que eu pude assistir. Edwin é um homem alto, tem quase 2 metros, ombros largos, cabelos castanhos ondulados, rosto fino e uma boca larga. O que mais chama a atenção dele são seus olhos, são de cor escura, olhar intenso e não piscam. Apesar de não possuir uma educação superior, ele cursou eletrônica e em 1960, com a idade de 18 anos, estava trabalhando como mecânico de rádio em uma grande fábrica ao sul de Durban. Houve uma vaga para superintendente no setor da fábrica onde trabalhava Edwin, e um homem chamado George conseguiu este lugar. Edwin e George tiveram logo uma grande simpatia um pelo outro, e como George estava morando sozinho num hotel de Durban,
Edwin oferecia-lhe carona diariamente em sua moto. Uma oferta imediatamente aceita com gratidão por George. Naquele tempo, Edwin ainda era solteiro e muitas vezes no fim de semana costumava levar George para pescar com ele. Geralmente eles iam para Patterson Grove, um bom local para pescaria em Durban. A amizade cresceu rapidamente. Ao longo dos meses, Edwin foi formando a impressão de que George procedia de Joanesburgo, pois demonstrava conhecer bem aquela cidade. Contudo, George falava pouco do seu passado. Uma noite, quando estavam pescando, ambos viram uma luz cruzando o céu. Edwin disse: Será que é o Sputnik ou um disco voador? Perguntou. O que é que você sabe a respeito de discos voadores? Perguntou George. Edwin disse que não tinha pensado muito neste assunto, mas que tinha bastante certeza que devia haver algo lá fora. Em seguida, eles passaram a falar com frequência sobre este assunto, e George muitas vezes fazia perguntas a Edwin, como: Você acredita que haja vida fora daqui? Pergunta. E você acha que a Terra é o único planeta habitado do universo? Pergunta. Até que um dia George disse: Finalmente, eu vou lhe dar uma prova definitiva que as luzes no céu não são todas Sputniks. Aí você vai ficar sabendo que as naves do espaço existem realmente. Edwin estava para lá de propenso a se deixar convencer. As observações que George lhe fizera e seus argumentos tinham-no deixado bem intrigado. Marcaram uma saída para pescar naquele sábado à tardinha. E quando Ed foi buscar George, viu que ele levava uma mala de couro preto junto. O que tem aí dentro? Perguntou Ed, mas George respondeu com evasivas. Havia muitos pescadores naquela noite em Patterson Grove, e os dois homens se concentraram em sua pescaria. Já que a noite era agradável naquele verão de Natal, Ed e George continuaram a pescar até as 2 horas da manhã, hora em que todos os outros pescadores já tinham ido embora. Quando estava só, George disse: Gostaria de lhe mostrar algo. Abriu a mala e Ed acendeu sua lanterna em cima dela. Viu então que havia lá dentro uma espécie de aparelho de rádio. George puxou uma antena telescópica, formada por 2 varas verticais unidas por uma peça horizontal, formando um H com 1,5 metro de altura. George ligou o instrumento e daí a pouco ouviu-se uma estranha linguagem. Uns 15 minutos depois apareceu uma estranha luz no céu. George chamou a atenção de Edwin para isso. Este notou que a luz estava vindo na direção deles. Quando ficou paralela ao Bluff, em Durban, parou. A esta altura, Edwin achou seu tamanho comparável ao de uma bola de tênis mantida à distância de um braço esticado. Estava brilhando como uma luz fixa, azulada branca, claramente delineada, e não pulsava. George explicou a Edwin que este era um aparelho do espaço respondendo ao seu aparelho de rádio. Um instante depois ouviu-se uma voz. Desta vez, para espanto de Edwin, as palavras eram ditas em inglês. A voz se identificou, dizendo que era Ora, comandante da nave lá em cima, esclarecendo que ele e seus companheiros eram do planeta Koldas, de outro universo, fazendo parte da Confederação dos Planetas. Ora disse que George era um deles e que o verdadeiro nome de George era Valdar. Em seguida, Ora explicou que Valdar tinha vindo à Terra a fim de poder encontrar alguém compatível para organizar um grupo que espalhasse informações a respeito dos seres do espaço exterior. Se você se interessar, disse Ora, que tinha uma voz harmoniosa e melodiosa, nós gostaríamos que você formasse este grupo para nós. Fazendo uma demonstração de sua capacidade, George deu instruções em língua alienígena, e Edwin então observou o aparelho se movendo do leste para oeste, de norte a sul. Também para poder demonstrar a tremenda aceleração que a nave possuía, ele partiu uma velocidade incalculável, desaparecendo. Edwin estava fascinado. Ao recobrar seu equilíbrio, declarou a George que achava que era muito jovem, que seu conhecimento era muito exíguo para poder divulgar corretamente informações de tal magnitude ou mesmo formar um grupo. Mas George lhe deu logo coragem, incentivando-o e dizendo-lhe que todo o tempo a Confederação o ajudaria na missão. Com o passar dos meses, Edwin tinha se aproximado muito de seu estranho amigo, pelo qual sentiu uma especial amizade. Ele diz: George era um homem grande, de boa constituição, forte. Ele tinha um semblante simpático, cabelos escuros e olhos pretos. Aparentava uns 35 anos quando Edwin o conheceu. Ele se impressionava com sua bondade e o seu humor. Uma das expressões preferidas de George era nunca se aborreça. Um dia, quando Ed ficou de plantão na hora do almoço para terminar um trabalho, ele notou que George estava manobrando uma máquina pesada, colocando-a em outra posição. Esta máquina tinha sido trazida pouco antes para dentro da fábrica. Levado por um guindaste, havia sido necessário 5 homens para levantá-la e empurrá-la até a plataforma. Foi a hora em que tocou a sirene, fazendo com que a máquina fosse deixada onde estava, para mais tarde ser colocada em seu lugar. George, achando que não
houvesse ninguém mover a máquina sozinho, colocando-a em seu lugar definitivo. Depois de ter tomado conhecimento da origem de George e de seu verdadeiro nome, Edward começou a chamá-lo Valdar quando estavam a sós. Nas conversações que tiveram posteriormente, George explicou para Edwin que Coldas, seu planeta de origem, fazia parte da confederação dos 12 planetas e que eles esperavam que a Terra viesse a se tornar seu 13º membro. Edwin disse, até a partida final de Valdar, muito de seu tempo ele passava na biblioteca lendo e estudando. Ele tinha um interesse particular das diversas religiões da Terra e participava de serviços religiosos em igrejas como observador sem preconceitos e profundamente interessado. Apesar de seus modos geralmente alegres, havia muita coisa que entristecia George a respeito da Terra. Por exemplo, a violência, a desorganização, o abuso de drogas e o alcoolismo. Edward prossegue. Valdar me explicou que a confederação não intencionava interferir com a humanidade de maneira alguma, mas que eles estavam muito preocupados com o uso que fazíamos de explosivos nucleares e a possibilidade de uma reação em cadeia durante um dos nossos testes em explosões nucleares. Valdar informou a Ed que havia centenas de seres espaciais, assim como ele mesmo, vivendo na Terra. Eles permanecem na Terra de 1 a 5 anos, e durante este tempo eles estudam os humanos de maneira mais discreta possível. Terminando este período de estudo, eles são chamados novamente para seu planeta de origem. Chegou o final do dia em que George Valdar teve que partir, um sábado de manhã, um mês depois que George tinha se despedido do trabalho. Ele pediu a Ed para levá-la à praia em Richard Bay. Naquela época, esta era uma praia deserta e eles pescaram e falaram por horas até as 22 horas. Quando a maré ficava baixa, a praia se tornava apenas uma extensão de areia branca deserta. Então George levantou-se e se trocou, tirando sua roupa cotidiana e enfiando o macacão de uma só peça com zíper que ele trouxera em sua mala. George recomendou: coloque-se bem longe atrás daquela duna de areia antes da chegada da nave espacial e também em sua partida. Você não está treinado como eu para suportar os seus efeitos. Ed quase não acreditou que o seu bom amigo e confidente dos últimos 24 meses tivesse ido embora para sempre. Como poderia se contatar de novo se ele, Edwin, permanecer aqui na Terra enquanto Valdar estaria em um planeta a muitos anos-luz de distância? Pergunta. Não foi sem profunda emoção que Ed sacudiu a mão de George, que em seguida entregou-lhe sua pequena caixa preta. Isto é para você, ele disse, afastando-se rapidamente ao longo da praia. Edwin fez o que Valdar recomendara, escondendo-se atrás de uma duna, de onde observou claramente a chegada do disco. Era um disco voador de aproximadamente 50 metros de diâmetro, encimado por uma cúpula, e havia uma janela de observação pela qual Ed notou um vulto se mover. O aparelho aterrissou na praia, fazendo um barulho surdo, áspero. Aí estendeu-se uma coluna com sua base, que levantou novamente o disco a uns 2 metros acima da areia. Na base da coluna abriu-se uma porta deslizante, dando acesso a uma plataforma ao elevador. Este levou George para dentro do disco, ao nível que ele desejava alcançar, e logo que ele sumiu, o aparelho levantou voo, afastando-se a grande velocidade. Em poucos segundos ele era apenas um ponto no céu. Aquela noite, voltando à sua pequena casa nos Canaviais, que ele compartilhava com sua irmã casada e sua família ao norte de Durban, Edwin ficou meditando sobre os estranhos eventos que lhe tinham acontecido durante os últimos 2 anos. Será esta uma história absurda? Pergunta. Uma criação da mente de Edwin? Pergunta. Talvez seja isso que se queira acreditar. Mas não existe dúvida nenhuma que George realmente existiu. Seu nome aparece nos últimos 24 meses, durante os quais ele esteve na fábrica até se despedir nas folhas de marcação de ponto. Ao viajar, o único endereço que ele deixou para a correspondência era o do Hotel Car, em Durban, onde ele se hospedara enquanto morou lá. Infelizmente, desde que o hotel foi demolido nos fins dos anos 60, foi levantado um grande edifício em seu lugar, situado em Smith Street. Não há como obter acesso ao registro, o antigo hotel, onde naturalmente George devia ter assinado seu nome. Se houvesse meio de recuperar esse registro, teríamos então podido fazer a sua assinatura uma análise normal? Pergunta. Ou, como já aconteceu muitas vezes em outros casos de contatados com o teria tal assentamento sumido misteriosamente? Pergunta. E mais, apesar de saber que George existiu em 1962, o que houve com ele depois desta data? Pergunta. Terá ele realmente subido para um aparelho em formato de disco, assim como Edwin afirma?
que o levou embora de uma praia deserta na costa sul-africana em Natal, pergunta. Ou será que toda a história, inclusive as transmissões radiofônicas, é apenas algo que Ed sonhou ter existido como a maior farsa do século, pergunta. Ed conta que um dia, tempos depois da partida de Jorge Valdar, ele estava ouvindo uma estação de rádio comercial quando a transmissão foi subitamente interrompida pela avó de Valdar. Mandava que ele ligasse em horário específico no rádio que ele, Valdar, tinha lhe dado e aguardar uma mensagem. Ed ainda morava com sua irmã e quando se aproximava a data da transmissão, ele se embrenhou nos canaviais esperando a chamada de Valdar. Depois da primeira transmissão, tais transmissões continuaram a se efetuar regularmente, mais ou menos uma vez por mês, e dizia para Ed coisas que ele anteriormente nunca tinha entendido. As mensagens vinham transmitidas sempre em inglês, diziam que eles, os Coldacianos, eram uma civilização bondosa e avançada em outro universo. Seu aparelho especial tinha a capacidade de viajar com tal velocidade que o tempo torna-se irrelevante. Empregam campos magnéticos que correm correntes por todo o universo, ligando todos os corpos espaciais de modo a formar uma só rede. Tais campos magnéticos, então, estão mapeados e são utilizados como rodovias de cerca de 1,5 a 5 km de largura. Sua maior velocidade, bem além da velocidade da luz, é alcançada nos limites externos da corrente magnética. Embora em seu centro não exista o mínimo movimento, é neste ponto que o aparelho é capaz de parar e mudar rapidamente de direção. Toda a sua energia é controlada por seus motores magnetizados, ativados pelo Sol, que se comporta como leme, se move em direção à corrente magnética desejada. Tais correntes magnéticas são as que propulsionam a nave. Não há necessidade de combustível do tipo que nós empregamos. Os campos magnéticos permitem fazer com que eles possam viajar a velocidades fantásticas. A desmaterialização e a rematerialização ocorrem durante o voo magnético. Os viajantes do espaço com seus aparelhos tornam-se fluídicos, fluindo assim pelo espaço. Enquanto isso se processa, seus tripulantes perdem a consciência de 1 a 5 minutos, tempo que os permite passar de um estado de consciência para outro, virtualmente revertendo no tempo. Valdar dizia que ele muitas vezes tinha se perguntado se ele e os seus companheiros do espaço não tinham chegado cedo demais à história do homem na Terra, que talvez a humanidade não estivesse ainda preparada para aceitar uma existência de civilização adiantada e a possibilidade de outra vida no espaço exterior. A maior revelação parece estar no ponto em que eles descrevem suas viagens como sendo do nosso universo a outro universo, um universo de antimatéria. A esta altura, Ed já tinha conseguido juntar um pequeno grupo de pessoas interessadas. Esta última declaração intrigou profundamente e aos outros, mas com o andar do tempo tornou-se óbvio que Valdar e seus companheiros não pertenciam ao mesmo contínuo espaço-tempo nosso. Ao falar de Marte ou de Vênus, não estão falando dos planetas do nosso sistema solar, estão se referindo aos seus duplos do universo no sistema deles. O conceito da existência de um duplo inobservável de antimatéria do nosso universo já foi postulado por alguns círculos científicos. Voltando a parar para pensar em algumas das declarações de Valdar, constatamos que ele disse: existem grupos na Terra perversos que estão espalhando uma mensagem capaz de debilitar e confundir. Tais grupos são controlados por outra raça do espaço que está procurando impedir os esforços de Valdar e de seu povo em civilizar a Terra. E tais grupos conseguiram penetrar em todos os níveis da nossa sociedade e todos os governos do mundo, que eles foram muito bem sucedidos em semear o joio no meio do trigo. Em seu livro Discos Voadores Sem Censura, Harold T. Wilkins nos diz que grande parte de sua pesquisa ufológica revela hostilidade por parte deles, mas posteriormente ele teve que mudar de opinião. Então, verdadeira seria a postura de Valdar, que nos diz que os UFOs envolvem mais que uma raça espacial, pergunta. Em retrospecto, as transmissões recebidas não parecem ter um verdadeiro motivo de ser. Eles não nos pedem para nos adiantarmos imediatamente ao nível deles. Ao contrário, eles enfatizam que isso só poderá ocorrer por uma evolução natural. Por outro lado, eles avisam que o equilíbrio da natureza seria desfeito
Mas eles também declararam enfaticamente que estão profundamente preocupados com o poder que esta raça hostil obteve sobre a nossa civilização, como é demonstrado pelo nosso modo de vida cheio de violência. Eles já ofereceram alternativa para os legisladores do nosso planeta para conduzirmos a um modo mais tranquilo e pacífico de coexistência. Esse plano já foi rejeitado como impraticável. Eles nos dizem, pelas grandes potências da Terra e devido a uma falta unânime de apoio de todos os países. Valdar nos informa que eles praticamente receberam uma ducha fria. Como eu já disse, meu papel é o do investigador, não necessariamente o de um crente. A história de Cal e Ed me intrigou profundamente, mas antes de exercer qualquer comentário, se eu fosse comentar, eu quis ouvir pessoalmente essas transmissões. Capítulo 10, a transmissão. Eu tinha sido convidado para falar perante a Sociedade para a Pesquisa Psíquica em Durban, convidada por David Scott McNabb. Já conhecia David há algum tempo e ele e a esposa são pessoas simpaticíssimas, portanto fiquei extremamente feliz em aceitar este convite à palestra sobre minhas investigações sobre UFOs na África Meridional Siriana, na Universidade de Natal. Apresentava-se uma excelente oportunidade para eu pedir a Cal e Ed para presenciar uma das transmissões. Assim foi que no dia 27 de junho de 1977, Cal me levou de carro até a residência de Ed, uma casa agradável de subúrbio situada no meio de um jardim bem tratado, no coração de Pinitown, a uns 20 km de Durban. Apresentaram-me Ed, sua esposa e seus 2 filhos, um dos quais com o mesmo nome do comandante do espaço. Estavam presentes também a cunhada de Ed e um amigo meu cuja presença Cal e Ed tinham permitido. Antes de entrar na casa, notei que parecia uma antena estandarte de FM no teto. Cal me explicou que esta tinha sido modificada para poder captar os sinais de rádio espaciais que geralmente eram emitidos de um aparelho situado cerca de 500 km acima no espaço. Por dentro, a casa era mobiliada com gosto, mobília moderna e bem desenhada. Ficamos sentados na sala de estar, enquanto Elizabeth, esposa de Ed, serviu-nos café e panquecas. Ed me mostrou o rádio e me deu permissão de examiná-lo à vontade. Era um aparelho standard comercial, até onde eu podia julgar, mas não sou grande conhecedor para poder comentar algo detalhado sobre seu funcionamento interno. Cal, que é radioamador, explicou-me que os sinais recebidos por Ed não vêm transmitidos em ondas normais de rádio, ou seja, como aquelas transmissões normais. As estações de rádio de ondas curtas transmitem seus programas à distância em amplitude modulada RF. Carnier, enquanto este pessoal do espaço dirige uma energia de 12 volts à antena de Ed. Seu aspecto em comum é que esta antena se coliga ao seu suprimento de energia na parte traseira do receptor e não ao estágio RF ou de frente. Tal modificação explica o porquê dos vizinhos e outros não conseguirem captar qualquer uma destas transmissões. Cal explicou também que não há necessidade de ligar o receptor e o gravador unido a ele, pois estão totalmente transitorizados. Logo que a energia entra pela antena, ela energiza o receptor e o gravador automaticamente. E esta sempre ligado ao rádio. Sentamos e conversamos algum tempo à espera de uma transmissão. O clima em Durban é subtropical, típico da costa leste, e se parece com o da Flórida. E nesta época do ano, o inverno estava no seu auge lá. O cair da tarde estava fresco, mas parecia que estava ficando cada vez mais frio na sala. Pouco antes das 20 horas, notei que Ed e Cal estavam observando seus relógios de pulso e trocando algumas palavras entre eles. Então, de repente, um ou 2 minutos depois, o alto-falante emitiu um som acabando com um zumbido baixo. Aí, ecoando com grande estrondo, tão grande que Ed teve que baixar o volume, surgiu uma voz. Vou apresentar a transcrição completa da mensagem, apenas corrigindo onde havia erros gramaticais na palavra falada ou onde houvesse alguma repetição desnecessária, mas quanto ao resto, a mensagem reproduzida aqui é exatamente aquela gravada naquela noite. Aqui é Epicote.
Este é o comandante Heronar, da divisão Astrael de Epicote, chamando a base da Confederação do Planeta Terra. Minhas saudações para todos os presentes nesta noite. Saudações minhas e de toda a minha equipe nesta nave corintiana de Astrael de Epicote. E saudações também dos altos superiores, que enviam seus melhores votos de felicidade a vocês e ao povo do planeta Terra. Eu sou o comandante Herinol e seu locutor de hoje nesta nave corintiana de Astrael, pairando a 530 km acima de sua sede. Sei que hoje há visitas e uma em especial está na sua base esta noite. Gostaria de estender minhas saudações à sua visita e expressar nossos agradecimentos ao seu trabalho que ela andou fazendo junto a Cal na elaboração deste livro. Gostaria de dizer que a Confederação e Epicote a apreciam muitíssimo, mais do que as palavras possam expressá-lo no presente momento. Realmente estamos muito gratos e felizes por ela estar conosco esta noite, podendo falar diretamente com ela por intermédio desta transmissão. Ela teve uma presença destacada em nossos pensamentos durante longo tempo, e muitas vezes ouvimos falar do trabalho que ela andou fazendo ao revisar o livro com suas sábias alterações para que este se tornasse um livro deveras bem-sucedido. Gostaria de agradecer em nome da Confederação dos 12 Planetas pelo trabalho feito. Agradeço por minha parte em nome da Confederação dos 12 Planetas. Esperamos no futuro poder retribuir o trabalho despendido na ajuda que deu ao Cal. Claro, você bem pode entender. Só podemos recompensá-lo do modo costumeiro, a Confederação dos 12 Planetas. Isso significa o de trazer tranquilidade e um novo modo de vida aos povos do planeta Terra. Nesta comunicação de hoje à noite, desejaria transmitir a vocês todos um relatório sobre Epicote. Como vocês sabem, Epicote é um planeta recentemente descoberto em seu universo. Foi descoberto pela Confederação dos 12 Planetas, que estava à procura de um planeta conivente, de um planeta conveniente. Tal planeta foi achado e denominado Epicote. Situa-se na galáxia da Via Láctea, da qual vocês têm conhecimento em seu planeta. É um planeta muito lindo e muito fértil, mas é um planeta que ainda se encontra nos estágios iniciais de sua vida e ainda é pré-histórico. E como ficamos sabendo posteriormente, durante este ano terrestre que se passou, as condições existentes nele são bem duras. Por exemplo, nós não tínhamos previsto os invernos rigorosos que teremos que enfrentar neste planeta. Nesta estação do ano que agora terminou, e chegamos a pensar que não conseguiríamos sobreviver a ele. Pois lembrem, antes que Epicote pudesse se tornar completamente organizado, nós fomos separados totalmente da Confederação dos 12 Planetas por causa dos distúrbios magnéticos entre os dois universos. Quando a Confederação se separou deste universo, Epicote teve que se manter sozinho e que se resguardar por si próprio. Nós não possuímos os equipamentos nem as máquinas necessárias, apesar de a Confederação já ter construído o que estava a seu alcance nesse planeta, antes do início das turbulências e da separação dos universos ter ocorrido. Elas nos deixou mal preparados para podermos enfrentar as difíceis condições que prevalecem durante as estações invernais. Assim mesmo, tivemos que nos satisfazer com o que dispunhamos e assim muito aprendemos. Também tivemos muita sorte em receber visitantes do terceiro universo, que por sua vez estão presos nesta armadilha do sistema solar durante este desalinhamento. Eles nos ajudaram bastante. Esta gente maravilhosa do terceiro universo nos passou muitas informações vitais e nos ensinou como melhorar nossa tecnologia em muitos detalhes. Também recebemos muita ajuda quanto aos problemas eletrônicos. Acho também que, sem a assistência deles, estaríamos passando por graves perigos, mas agora já sabemos o que temos que enfrentar. E Epicote está muito mais bem preparada para enfrentá-los. Quando durante a estação invernal tais condições se abateram sobre nós, descobrimos que o equipamento que tínhamos não servia para nada, ou para muito pouco. As condições eram tão adversas que, por exemplo, descobrimos que as instalações que nos forneciam energia solar do Sol de nosso sistema não satisfaziam nossas necessidades. Isto resultou em sermos forçados a empregar um sistema energético parecido com a Terra. Isto exigiu a instalação de tubos geradores e cabos, forçando-nos a reestruturar as cidades que a Confederação tinha construído.
para podermos utilizar um tipo mais convencional de sistema de distribuição de energia, como na Terra. Naturalmente foi necessário bastante tempo, mas com a ajuda dos povos do Japão conseguimos cumprir a tarefa. Foi nesta época que nos chegou a força-tarefa do terceiro universo, e agora possuímos uma plataforma que circula em volta de nosso planeta, um satélite, que transmite a energia solar para as 3 cidades de Epcot, fornecendo-nos bastante energia para podermos fazer funcionar nossas instalações e toda a energia necessária para nossas habitações, energia para nossos povos e para todas as nossas necessidades. Tivemos também um problema alimentar. Nós não estávamos preparados para isso, pois lembrem, a Confederação não teve tempo suficiente para explorar ou descobrir as variadas condições das estações em Epcot. O tempo era limitado, nós tínhamos uma numerosa equipe vinda da Terra para colonizar Epcot. As cidades foram construídas durante o verão e as condições eram muito favoráveis naquela estação, mas levamos um choque ao ver como podiam se alterar rapidamente as condições e quão severas poderiam se tornar. Então, na estação invernal, tais problemas logo apareceram. Novamente, com a ajuda das bases japonesas, conseguimos substituir os tipos de alimentos e acomodações e também nos restabelecermos ao construir serras em conjunto, assim como as chamam os japoneses para plantar e produzir alimentos em tais circunstâncias. Naturalmente que aprendemos muito e agora na estação de verão aqui vamos nos certificar que não estaremos mais na situação em que nos achamos durante a última estação de inverno. Atualmente, nesse estágio, os técnicos e os povos de Epcot estão se preparando para uma eventualidade como a que enfrentamos no inverno passado. Foram erguidas grandes edificações onde pudéssemos fazer crescer todos os alimentos vitais dos quais necessitamos. Teremos com isto uma capacidade maior de energia para nossas máquinas, para assim podermos fornecer às nossas usinas a energia suficiente para a sua operação, sem as perdas sofridas durante as passadas estações invernais. Todas as fazendas estarão bem preparadas para isso. Não somente elas estarão operando durante o verão, mas continuarão operando durante a estação invernal. Terão edificações apropriadas para poder cultivar todos os alimentos verdes que os povos de Epcot necessitam para o seu sustento diário. Em Epcot, nós não comemos os mesmos tipos de comida que vocês da Terra ingerem. Nós nos alimentamos com a comida empregada na Confederação. Não nos alimentamos de carne de animais, mas comemos peixe. Temos muita sorte aqui, porque em Epcot possuímos grandes mares de água doce, onde o peixe é abundante. Estamos agora no estágio onde possuímos grandes áreas de criação de peixe trazidas para cá pela Confederação antes do fechamento dos campos magnéticos. Estes estão sendo cultivados apropriadamente em áreas onde os nossos barcos de pesca podem recolhê-los, sem nenhum problema de esgotar os recursos ou de sentir falta de peixe fresco em qualquer estação do nosso planeta. Existem grandes frotas de barcos pesqueiros que zarpam para o mar diariamente. Nós prosperamos e vivemos de crustáceos e de todos os vários tipos de algas também. Estas transformam em deliciosos pratos de vários tipos. Existem crustáceos, grandes colônias de crustáceos estão sendo cultivadas pelos mergulhadores que descem diariamente, estão trabalhando, e este trabalho é desenvolvido de maneira semelhante à que vocês empregam em seu planeta na piscicultura. Nós cultivamos os leitos de nossos oceanos, preparando-os para o cultivo de crustáceos e vários tipos de plantas marítimas, que depois nos fornecem alimentos. Toda a produção marinha de vários tipos de alga, plantas, crustáceos e peixe mesmo, e todo o produto das fazendas são dirigidos para os estabelecimentos apropriados. Tais estabelecimentos os acondicionam em recipientes especiais que são selados para depois servirem à produção de vários tipos de refeições. As mulheres de Epcot não precisam ter o trabalho de preparar vários tipos de refeições como as mulheres da Terra o fazem. As refeições são especialmente preparadas e empacotadas, e ao visitar os grandes supermercados, vocês podem escolher toda a variedade de pratos. Estes são aquecidos em embalagens especiais nos lares, preparando-se com eles refeições saborosas, obtidas destas várias fontes. Existe uma grande variedade de alimentos, existem as frutas e os sucos de frutas muito bem aceitos em Epcot.
Nós não temos a variedade de bebidas que vocês têm no planeta Terra, e o nosso maior consumo de líquidos é de suco de frutas naturais. Os sucos são preparados de muitos modos, quentes ou frios. É bom avisar que alguns entre eles podem ser muito potentes, tanto que não é aconselhado consumi-los em grandes quantidades. Nos nossos shopping centers, vocês não precisam pagar por nada que vocês querem obter, precisam apenas entrar em um desses grandes estabelecimentos. E o que precisarem estará inteiramente à sua disposição, podendo vocês retirarem o quanto desejarem. Mas ninguém leva mais do que necessita em Epcot. Porque há sempre disponibilidade no dia seguinte, se precisar de algo mais. E é este o sistema de Epcot. Pois lembre-se, todos trabalham para Epcot. E o que cada um produz é para o bem-estar e manutenção de Epcot. Naturalmente temos muitas outras indústrias, como de vestuário e seções mecânicas para os veículos. Quanto a vestuário, temos todos os tecidos que vão para os lares, como fazendas, carpetes, para o assoalho e assim por diante. Todas as casas de moradia são construídas de acordo com o sistema da Confederação, baseado nos tipos mais modernos de casa e equipamentos que vocês possam imaginar, e operados mecanicamente. Suas temperaturas são controladas e a casa inteira é controlada por computação, fazendo com que os povos de Epcot vivam uma vida confortável, melhor do que a de vocês na Terra. Tudo é controlado para você e você pode escolher entre um sistema automático e manual. Isto depende de você. As janelas se abrem-se automaticamente e também se fecham, dependendo das condições atmosféricas. Os aquecedores operam automaticamente, entrando em atividade sempre que a temperatura cai a um certo nível. Existem certas facilidades para a remoção do pó. A casa toda é automaticamente controlada. O ambiente interno é mantido nos limites do conforto. Assim a pessoa não precisa dormir com cobertores. Os leitos são especialmente criados e não se parece com as camas usadas no planeta Terra. Nós, da Confederação, somos muito ligados à natureza. Acreditamos que o corpo humano deve ficar o máximo próximo dela, obtendo todo o seu alimento dos elementos. Não acreditamos ser necessário cobrir o corpo enquanto se dorme. E as roupas naturalmente são fabricadas de material não sintético. Este material não impede os raios de energia solar. Este material não impede os raios de energia solar e todas as energias naturais de entrarem no corpo. Isto estimula e promove um crescimento perfeito que enaltece as pessoas e as torna verdadeiros povos da Confederação dos 12 planetas. Infelizmente, em seu planeta, isto não é inteiramente culpa do povo do planeta Terra. As pessoas se cobrem com roupas demais, o que impede que a energia natural do seu sistema solar penetre em seu corpo. É por isso que vocês sofrem de tantas doenças estranhas. Lembrem que todos os elementos naturais estão lá, em seu planeta, para vocês usufruírem. O Sol, por exemplo, dá vida e energia ao corpo. As radiações de luz filtradas através de sua atmosfera dão força e vida, estimulando o corpo. Isto estimula também o desenvolvimento de todos os órgãos, mantendo-os em perfeito estado de saúde. Tudo isto foi aprendido pela Confederação dos 12 planetas. Eis porque nossa indumentária é desenhada de tal maneira a não evitar que qualquer dos elementos naturais seja impedido de energizar o corpo. Isto especialmente ao dormir, porque então o corpo está descansando e isto é a hora em que você recebe. Sendo receptor, não deve haver obstáculos, porque o corpo é como uma antena. Até as construções estão planejadas de tal maneira que nela não existam materiais que impeçam que toda esta energia natural alcance os ocupantes. Os estabelecimentos são construídos em lindos ambientes, cada um possuindo ao redor de 4 a 5 acres de terra. As casas não são construídas tão próximas umas das outras, como vocês costumam fazer na terra, em suas cidades. Em volta delas há sempre muita folhagem e vegetação. Nós procuramos nos manter o mais próximo possível da natureza. As pessoas trabalham somente de 4 a 5 horas por dia, há um longo período de descanso depois de tantas horas de trabalho. A maior parte do tempo de lazer ou de recreação é passada ao ar livre, gozando das disponibilidades para a prática esportiva e de recreação em Epcot. Temos parques e jardins, é um lugar de fato magnífico, tendo sido planejado pela Confederação dos 12 planetas. Nossos veículos terrestres flutuam a uns 45 centímetros do solo ao viajar. São propulsionados por motores magnéticos, portanto não há poluição. As nossas cidades
possuem edifícios magníficos. As pessoas não precisam caminhar, pois existem esteiras rolantes que nos conduzem de um lugar a outro. Temos um magnífico astroporto de onde nossos aparelhos partem e retornam. Esta é a construção maior de todas, a 366 metros de altura, construída de rocha natural. Um tipo de cristal que durante a noite brilha quando é iluminado por dentro. Todos os aparelhos aterrissam em grandes áreas circulares, e quando você está em cima da torre, olhando para baixo, é maravilhoso ver as naves em formato de disco em seus vários círculos diferentes, indicando de que áreas são oriundos e para qual estão indo. Todos mantêm luzes de identificação diferentes. Assim é possível identificar Grandorian, Cytonian, Triaxulan ou as naves Coldásia. Todos têm uma cor identificadora. E quanto às diversões, como são? Pergunta. Sim, temos diversões e são muitas. Temos que vocês chamam de bailes. Claro, o nosso modo de dançar é diferente, mas nós temos muitos bailes em várias ocasiões. No seu planeta vocês têm cinemas. Nós temos um entretenimento diferente, mas similar. Reproduzimos em terceira dimensão e os quadros se projetam totalmente na tela iluminada. Então a sensação de realmente podermos tocar neles. Temos balés maravilhosos em assoalhos flutuantes, com fontes e jardins completando um cenário, roupas magníficas e iluminação colorida em auditórios de tal capacidade que podem abrigar milhares de pessoas de uma só vez. Os assoalhos são suspensos magneticamente e mudam de andar para andar, conforme a mudança de cenário no desenrolar das várias cenas do balé ou do show apresentado. Depois temos os grandes espaços ao ar livre, temos parques, rios e montanhas. Vai-se para a vastidão deserta e lá é possível admirar animais pré-históricos que vagueiam em Epcot. Temos também chalés no alto das montanhas, onde permanece a neve eterna e o gelo. Isto nos proporciona uma mudança de cenário depois das planícies baixas. Temos também grandes planícies para os animais e temos comunidades rurais. As cidades com suas luzes coloridas, onde é possível passear a noite e admirar as mercadorias expostas. Não esqueça, todo mundo é igual em Epcot. O que a pessoa desejar, seja o que for, ela pode obter, e nunca ninguém tira mais do que é necessário. Portanto, em Epcot existem diversões, existe amor, existe felicidade, todo trabalho com amizade, com espírito de equipe. Lembrem-se também, uma vez que a Confederação possa nos alcançar novamente, a cooperação entre nós e a Confederação dos 12 planetas vai ser reatada. Será novamente possível as pessoas visitar a Confederação dos 12 planetas nas férias, se assim quiserem. Sim, existe essas facilidades em Epcot, na Via Láctea, que vocês conhecem também. A Confederação é um outro universo. As nossas naves visitam o planeta de vocês periodicamente. Temos bases e precisamos manter contato com o planeta Terra e todos os seus povos. Mas aqui em Epcot existe um mundo novo, um mundo construído somente para o povo do planeta Terra, em caso de uma emergência. Quando a Confederação puder nos alcançar novamente, um número cada vez maior de cidades será construído e aumentarão as facilidades e acomodações disponíveis em Epcot. No estágio atual, não podemos receber um número maior de pessoas da Terra, porque estão nos faltando condições. Mas quando a Confederação retornar, o programa de reconstrução será retomado, habilitando-nos a construir e progredir como pretendíamos antes do desalinhamento do universo. É possível que um dia muitos milhares de pessoas, se assim o desejarem, poderão se tornar epicotianos. Lembre-se, Epcot foi construído unicamente para a Terra. Já foi chamada de Segunda Terra, de onde deriva o nome Epcot. Que significa isto na linguagem da Confederação dos 12 planetas? É uma grande pena termos tido este atraso, mas ainda bem que conseguimos enfrentá-lo com muita garra. E estamos gratos a todos os que nos ajudaram. Agradeço mesmo a todas aquelas pessoas maravilhosas de sentimento confederativo que existem no planeta Terra. Vocês deveriam ver em Epcot o nosso pôr do sol e o alvorecer. É um mundo de paz, onde as pessoas se unem, trabalham juntos e todo dia que passa representa progresso para Epcot, para todo o seu povo e para todas as crianças que nascem lá. É realmente maravilhoso pensar em tudo isso. Aqui vou terminar esta transmissão de rádio
dirigida à base. Gostaria de agradecer pela oportunidade de termos podido fazer esta transmissão e de ter podido falar com vocês. Gostaria de dizer aos nossos amigos e a nosso visitante, a todos vocês que tanto fizeram por nós, gostaria de dizer obrigado e de pensar que vocês continuarão a dar assistência ao CAU do mesmo modo como fizeram até agora no trabalho que ele está desenvolvendo. Obrigado e que tenham uma viagem agradável até o lugar de onde vieram. De todos os povos de Epcot, eu digo adeus por enquanto. Embora eu esteja cético acerca de muitas coisas, esta ocorrência, não posso negar, mexeu comigo. Se realmente a mensagem veio mesmo do espaço exterior, qual é então o seu objetivo? Pergunta. Se Edwin participa de alguma ridícula farsa, o que é que os farsantes teriam a ganhar com isso? Pergunta. As transmissões estão se efetuando regularmente nos últimos 15, 16 anos. A coleção de mensagens gravadas por Cal montam a milhares de palavras. Nem Cal nem Edwin obtiveram lucros financeiros por sua participação nessa história. Edwin admite, porém, que sua vida mudou. Ele obteve ótimas promoções em seu trabalho, tem uma casa muito boa e muitos dos problemas que o perturbavam anteriormente parecem ter sido eliminados. Apesar disso, seus contatos com os Koldacianos não fizeram navegar sempre em águas límpidas. Tempos atrás, devido à recessão na África do Sul, Edwin perdeu o emprego durante uns tempos e ficou em situação difícil financeiramente. Cal também atravessou suas dificuldades, mas a situação parece estar melhorando agora. Edwin me contou que, quando as transmissões começaram, ele ficava desesperado em querer convencer os outros de sua importância e autenticidade. Mas depois de ter sofrido continuamente um escárnio ridículo durante anos por parte dos céticos que nunca se incomodaram em investigar devidamente o caso, ele hoje não se importa mais. Se você quiser acreditar que isso é verdade, ele me disse, bem, é assim que eu gostaria que fosse, mas se você não acreditar, isso é problema seu. Existem mesmo maníacos no mundo, pessoas que fariam qualquer coisa para poder impressionar um público crédulo. Não existe nenhuma razão de ser para o seu jogo, a parte sua própria satisfação íntima. Estas são pessoas estranhas, desajustadas, que não conseguiram achar o seu lugarzinho no mundo. Mas não posso acreditar em Ed ou Cal pertençam a este grupo ou que Ed tenha conseguido ludibriar Cal a este ponto, pois ele é afinal um engenheiro e um estudante de ciência. Cal é sem dúvida um homem perspicaz. Brad Steiger, em seu livro Mistérios do Tempo e do Espaço, nos relata a experiência do Dr. Edward Goldstein, que está viajando numa estrada deserta a caminho de Long Island, Estados Unidos. Ele viu um objeto em forma de charuto iluminado no céu e seu carro foi parando devagar. Neste momento ele ouviu uma conversa estranhíssima e indecifrável pelo seu rádio que estava desligado. A conversa parecia estar se travando entre 4 homens diferentes, mas o Dr. Goldstein não entendia o que eles estavam dizendo. Será que estava tentando uma comunicação pelo rádio? Pergunta. John Kell, em artigo da revista Saga, escreveu a respeito de sinais de rádio que estão invadindo nosso espaço há mais de 70 anos. Segundo Kell, são por demais excêntricos para serem aceitos pelas nossas instituições científicas ou pela imprensa. Não há mais dúvida que eles existem. Uri Geller nos conta de comunicações recebidas em fita magnética vindo de Spectra em 1972. Spectra era o nome da nave que estava em comunicação com ele. Eles enviavam mensagens mentais e uma delas informaram a Geller e ao seu biógrafo Andrija Puharish que eles serão vistos por um número cada vez maior de pessoas. Disseram também, esperamos aterrissar em seu planeta dentro de poucos anos. Eu já li várias transcrições das fitas que Cal possui. Algumas das mensagens são repetitivas, ingênuas e de pouco impacto, mas a advertência geral transparece o tempo todo. Mudem o vosso mundo, parem a bomba, ou talvez esteja mesmo acontecendo algo de muito sério, que nem Ed nem Cal percebem. Poderemos mesmo nos livrar disto de modo tão leviano, com uma risada? Pergunta. Cynthia Ring, UFO, contatos africanos.